Olá, seja bem-vindo ao Assim Pode, um espaço programado para falarmos de empreendedorismo, de sucesso e de uma forma de fortalecer o comércio de Mogi Mirim. E hoje estou aqui com nada menos, nada mais do que o meu amigo Folador. Tiago Folador, ele é responsável pela clínica de osteopatia Folador. Tem 49 anos, é casado já há 30 anos com uma moça fantástica, Dona Vânia. E é pai do Luca, que é com 2C, é diferente, tá? Que já tem 15 anos. Tiago, seja bem-vindo, você, um osteopata e ainda diretor da seção comercial. Eu gostaria de dar as boas-vindas para esse nosso programa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, tanto como fazer parte da diretoria e também como prestar um serviço, né, da saúde, que é importante, né? Então, é uma honra estar aqui à disposição. Muito bem. Tiago, por favor, conta um pouquinho para nós quem é o Tiago. Qual é a formação? De onde veio o Tiago? Bom, formação, primeiro eu comecei trabalhando com meu pai, aos 16 anos. Meu pai tem uma empresa até hoje de aparelho auditivo e eu comecei a trabalhar como protético e também office boy. Mas você estudou, vamos voltar lá atrás. Você se formou onde? Você estudou em que escola? Estudei minha vida toda praticamente no Coronel Venâncio. Coronel de Mogi Mirim mesmo, né? Depois fui ao Monsenhor Nora, fiz o colegial, parei um pouquinho para trabalhar com meu pai, depois entrei na faculdade, depois de 2 anos, esse período da escola com a faculdade. E como que é esse desenvolvimento da sua vida? Porque você escolheu a faculdade por quê? Exatamente esse segmento da medicina. Na verdade, eu queria fazer medicina. Medicina, isso foi em 97, 98. Mas aí o que me inspirou a fazer a fisioterapia foi na época da Copa do Mundo, 98, com o Ronaldo vinha machucando naquela época. E ele conseguiu ir para a Copa devido a um dos motivos, né, foi a parte da fisioterapia, que foi muito boa para ele na época. Então, aquilo estava despertando no Brasil a fisioterapia, né? Começou a passar em jornais, né? O Ronaldo fazendo fisioterapia. Então isso me veio aquele despertou. Eu falei, eu conhecia essa profissão, não sabia nem o que era. Eu sabia que era um ramo da medicina, mas não sabia nem onde eu entrei ali sem meio saber o que era, mais pela questão de olhar mesmo a questão do Ronaldo, do Brasil na época, né? Ou seja, o futebol fez um encaminhamento para você. Foi o que estava em alta naquela época, né? Os jogadores se reabilitando para ir para a Copa do Mundo. Romário, um pouquinho antes, né? E ainda hoje, né? Essa questão da reabilitação dos jogadores ainda é um ponto forte da fisioterapia, sim, né? Bastante. Hoje os clubes aí estão bem assim focados nisso, né? Na parte da tecnologia, na parte de medicina esportiva. É muito amplo esse campo, né, de trabalho. Tá. E você entrou na fisioterapia, começou a estudar, e lá mesmo você já fez a migração para a osteoterapia ou você chegou a exercer um pouco da fisioterapia? Bom, vamos lá. A fisioterapia, o que me encantava nela era eu sempre gostei muito de saber a causa do problema. E a fisioterapia não me trazia muito isso na época. Então, eu costumo falar que a fisioterapia ela ajuda muito a apagar o fogo ali, né? A medicina faz muito isso hoje com a medicação, com a cirurgia. Mas da onde que vem aquilo? Onde que vem a doença? Por que um atleta está lesionando bastante? Por que uma pessoa sente dor nas costas há 10 anos? Então, isso me deixava incomodado na faculdade e também depois de formado. E aí, na minha primeira pós-graduação em ortopedia desportiva, foi em 2002, estava já com 2 anos fazendo fisioterapia, trabalhando com fisioterapeuta, né? Onde eu conheci a osteopatia. Eu tive um módulo de osteopatia e ali, falei, puta, aquilo me despertou. Falei, está me dando mais chance de tentar achar as causas das possíveis doenças, dores crônicas. Que a osteopatia, o foco dela é isso, né? Procurar. O osteopata ele é um investigador. É isso que eu quero saber agora, exatamente. O que é a osteopatia? Qual é a atividade que você realmente exerce? E quais os benefícios que a osteopatia traz para todo mundo? Vamos lá, a osteopatia foi criada por médicos, tá? Por um médico chamado Andrew Taylor Still, em 1874, nos Estados Unidos. Poxa, antigo. Antigo. E o que ele
via na época, ele já tinha uma visão bem assim ampla da doença. Então ele pesquisava, estudava e via na prática os pacientes dele que nem sempre onde estava uma dor, uma doença, era ali que tinha que ser tratado. Não entendi. Vamos lá. Por favor, que eu não tenho nada de fisioterapeuta nem de osteopata, então... Então, por exemplo, ele falava muito no meio ambiente, que o meio ambiente é um dos motivos de a gente adoecer. O meio ambiente, onde o espaço onde a gente vive... A sua vida, o que você vive, né? A sua rotina, os seus pensamentos, a sua alimentação, a sua conexão com o próximo, conexão com a família, com Deus, enfim. Esse meio ambiente, se estiver desorganizado, isso começa a abrir portas para a doença entrar. Você via lá naquela época, né? Uhum. E ele criou uma tríade que era psique, cérebro e órgão. Então, as doenças precisam passar, antes do corpo adoecer, ele precisa passar para a psique. Então, o que ele falava na época que não entrava nessa dinâmica de psique? 3 coisas. Desnutrição. Então, se você ficar desnutrido, você vai adoecer por causa de... um impacto traumático, um acidente, uma fratura, não entra nessa dinâmica. Ou uma picada por cobra, escorpião, envenenamento. O restante, toda doença começa pela psique. Isso ele falava lá naquela época, 150 anos atrás. E ele começou a enxergar a doença e tratar as pessoas dessa forma. Então, por exemplo, hoje na osteopatia, você falou que não entendeu essa parte de... Então, uma dor no ombro, por exemplo, se o ombro está doendo, inflamado, quer dizer que aqui já não é tanto o problema mais. Aqui está o fogo. Mas uma disfunção mecânica do estômago, uma disfunção do quadril, uma disfunção do cervical. Para que começar a inflamar e doer, já outras partes do corpo já desorganizaram. Olha... Entendeu? Então, a doença, a dor já é um produto final de outras disfunções que o corpo já está ali tentando ele se reequilibrar, se autocurar, não está conseguindo. Então, a dor é uma manifestação de um problema que já vem acontecendo. Tirando esses impactos, tive uma lesão, porque é diferente, né? Mas uma dor crônica quer dizer que o corpo já está ali tentando por si só e não consegue mais fazer o processo de autocura, né? Então, a osteopatia enxerga dessa maneira. Ela vai buscar sempre uma causa, não substituindo a medicina, jamais isso, né? Mas ela é um aliado para achar essa possível causa e tentar corrigir, né? Esse é o papel da osteopatia. Ele foi tratando os pacientes naquela época com essa visão e isso foi se expandindo. Aí, 15 anos após essa descoberta, ele criou a primeira escola de osteopatia nos Estados Unidos e até hoje aí expandiu. Hoje é uma profissão independente em vários países. Ah, tá. No Brasil, hoje, ainda ela depende da fisioterapia. Então, para uma pessoa ser um osteopata, tem que ser um fisioterapeuta antes, aí fazer a pós-osteopatia, aí ela consegue trabalhar. Mas em vários países já profissão independente, já não depende de nenhuma... Já consegue trabalhar separado. Tá. E você trabalha com um método que é um pouco diferente do tradicional. Isso. Conta pra gente como funciona. Uma outra história. Então, a osteopatia eu comecei em 2003 a estudar e praticar, porque você começa estudando e praticando junto, né? E ali por volta de 2015, mais ou menos, também comecei a ficar incomodado com isso. Porque eu pegava paciente, uma dor na coluna, por exemplo, ali há 10 anos. Então, eu sabia que tinha alguma alteração postural, sabia que tinha algumas disfunções mecânicas no corpo, no meio ambiente e tal, mas é aquele paciente que ia e voltava. Tratava, passava comigo, tratava, fazia fisioterapia, tomava remédio, operava, dava um tempinho, aquele paciente voltava com dor de novo. E aí onde eu conheci, na própria escola de osteopatia, a nova medicina germânica. E aí ela pegou muito conceito do criador da osteopatia, da palavra da psique, daquela questão de cérebro e órgão, né? E aí aprofundei nesse estudo. Aí onde a gente tem um método hoje, que é o método SIB, que é Saúde Integrativa Biológica. Esse método foi criado pelo Dr. Alain Borges no Brasil, né? Que ele pegou toda a base da medicina germânica e criou um método para a gente tratar pacientes que têm essas alterações emocionais, enfim, que pode estar impactando no corpo. Olha, então é um método diferente, não é todo mundo que aplica esse método. Não é todo mundo que aplica. Primeiro tem que ter a medicina germânica como base e depois ter esse método após a formação. Entendi. E essa medicina germânica? Fala um pouquinho dela para a gente. Vamos lá. Ela foi também criada por um médico na Alemanha, Dr. Hammer. Uma história bem curtinha dele. Ele perdeu um filho baleado.
Ele e a esposa eram médicos, os dois, né? E ele cuidou do filho como pai e como médico no hospital durante 4 meses. Após a morte do filho, o filho não resistiu, ele adquiriu um câncer de testículo e a esposa um câncer de mama. Nossa. Essa é a história dele, trágica. A esposa não aguentou, veio a falecer, mas ele viveu até os 90 anos de idade, morreu agora recentemente. E ele começou a pensar, pô, filho, testículo, mama, tem tudo a ver com essa ligação, né? Psique, cérebro, órgão. E ele é oncologista na época. Ele começou a estudar, ele chegou a estudar 40 mil pacientes com câncer na época na Alemanha. Nossa. E a conclusão que ele chegou é que todas as doenças acontecem pela psique, começa ali, pelo meio ambiente. Doenças crônicas, câncer, inclusive, né? Então, ele criou a medicina germânica que jeito? Ele pegava um sentimento, aquele sentimento ele olhava nas imagens de tomografias cerebrais, já via a região do cérebro que tinha ali um edema, um inchaço, pelo impacto emocional. Dali ele sabia já que órgão que seria afetado pelaquela... É uma tríade, né? Uhum. O sentimento, a parte do cérebro que impactava aquele sentimento, né? Ali já algum órgão ia sofrer devido àquele sentimento. Então ele sabia que a pessoa tinha aquele sentimento, por exemplo, raiva, contrariedade ao estômago, injustiça, intestino. Então cada sentimento ele mapeou, deixou tudo prontinho para a gente ter localização de como saber. Quando a pessoa tem uma doença, sabe que sentimento que ela está passando. Olha. E aí com métodos, só que ele morreu antes de deixar o tratamento. Ele deixou tudo pronto. A teoria pronta, mas ele não deixou como a gente tratar isso daí. Então, aí vários profissionais pegaram toda a teoria dele e criaram vários métodos, né? Inclusive, aí estudei o método CIB, que é onde a gente pega essa teoria e, através das terapias, a gente consegue ajudar o paciente a compreender esse processo, a ter uma nova percepção daquilo que ele passou, do que ele vivencia atualmente. É um universo bem diferente, né? Diferente, é bem amplo. É um universo bonito. É bonito. Mostra um mundo mais bonito para o paciente. Interessante você poder pensar que o ambiente onde você vive pode te trazer a doença e, às vezes, a cura, né? A cura, exatamente. Mesmo que te adoeceu, ele pode te curar muitas vezes. Você ter uma percepção diferente. Mudar a percepção em relação ao seu chefe, ao seu trabalho, à sua família, ao mundo atual, né? Interessante. Olha, vem bem a calhar essa não sua é fácil, informação, é um processo lento, né? Mas assim, nem todos estão preparados, Nelson, para a jornada. Às vezes tem paciente que a gente nem toca, porque assim, para ele se curar, né? A cura é uma palavra muito forte a gente falar isso, né? Mas para ele tentar se curar, às vezes ele tem que mergulhar nas dores dele, perdoar o outro. Então, assim, é uma jornada para muitos pesada, entendeu? Olha, que interessante. E nem todos estão preparados para isso. Ele tem que, de repente, aceitar alguma coisa e voltar atrás. E ir para frente. Para frente, é isso aí. Na sua experiência de clínica, qual que é a principal reclamação ou queixa que você mais recebe no seu consultório? Eu até brinquei com um paciente hoje comigo sobre isso, né? A principal é dor na coluna. A coluna ainda é o campeão. Aqui a lombar, né, que é a região aqui embaixo, e a cervical aqui em cima. São os pontos que mais o paciente chegam para a gente. Só que isso há 15 anos atrás era só a coluna. Então chegava o paciente, o que você está sentindo? Eu tenho uma dor aqui, irradia para a perna às vezes, pega o ciático. Então, hoje, Nelson, além da coluna, vem ansiedade junto, vem depressão, vem gastrite, vem intestino irritado. Então, por isso que um dos motivos de eu aprofundar nesse estudo da germânica foi para ajudar o paciente nesse ponto também, porque cada vez mais a gente percebe aumentando os sintomas do paciente. Então, tem sintomas primários. Hoje, na ficha, tem sintomas primários, secundários, que era, né, sempre usou, né? Uhum. Já estão colocando terciário, porque já tem vários sintomas que o paciente apresenta, né? Então, não é uma simples... Mas a dor na coluna é o que mais... É o primário, né? A gente fala. E como que eu sei que, se eu fizer uma consulta com você, eu posso melhorar ou posso chegar à cura realmente? Como que se identifica um paciente com você? Como que isso acontece? Você fala por indicação? Exatamente. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta, mas será que você vai conseguir me ajudar? Como que a sua consulta, como que ela funciona? Você chega lá, você já vai resolvendo o problema? Como que você faz o trabalho? Entendi. Primeiro, uma boa anamnese, escutar o paciente, né, ver o que ele está precisando.
Não é uma consulta de 10 minutos, Não, então. não, não. Hoje na clínica, a primeira consulta é 1h30. 1h30. Só de escutar o paciente, depende do paciente. Tem paciente que fala assim, você fica ali só para escutar 1 hora o paciente falar, mas o projeto mais ou menos é 15 minutos a 20 minutos de anamnese, escutar o paciente, né? Meia hora no máximo. Aí temos ali uns 15 minutos de testes clínicos, a gente faz, né? Teste de pisada, de postura, teste de palmilha, para ver se precisa usar ou não. Então, gasta mais uns 15 minutos com isso. E aí a terapia, primeira sessão aí, meia hora mais ou menos, né? Lógico, tem paciente que 1h15, às vezes, 1 hora, mas eu deixo 1h30 esse espaço para o paciente, para fazer uma boa avaliação com ele, né? E aí depende de cada paciente. Tem paciente que tem o paciente que é o, a gente fala que é o tipo 1, né, da osteopatia. O que é o tipo 1? Aquele que machucou hoje. Você vai lá comigo, lá, ó, tô com uma dor aqui faz uma semana só, fui carregar um peso na academia. Esse é o melhor paciente que existe, né? Já vai corrigir no começo. Você trata ali uma sessão, 2 no máximo, já ele toma a medicação ali que tem que tomar e acabou. Agora, aquele paciente que vem já com uma dor, como eu te falei, há 10 anos e vem com outras queixas também, aí a gente monta um protocolo de atendimento. Aí já não são sessões mais, aí a gente, lógico, nem todo paciente aceita isso, mas a gente monta um protocolo para ele de vários atendimentos para que a gente consiga ajudar a chegar numa cura, no caso, né? Olha, e sua taxa de sucesso é boa? Olha, não depende só de mim, não. Depende do paciente também, né? Mas, assim, graças a Deus, tem bastante resultados bons, sim, viu? A gente nunca promete cura para ninguém, né? Eu falo que é uma palavra tão forte, né? Então, mas a gente promete que eu vou fazer o melhor possível. Mas para o paciente se curar tem todo um aspecto, né, do meio ambiente e tudo, né? Mas o sucesso, assim, em porcentagem, vamos dizer assim, 70%, 80% dos pacientes apresentam uma boa melhora depois que Olha, faz o tratamento. parabéns, hein? Que coisa diferente e como pode ajudar as pessoas realmente, Sim. né? Eu estou assim, impressionado com esses resultados e com essa forma de ver, que realmente o ambiente da gente provoca a questão do psique e a gente vai acabar procurando, tendo as doenças por não aceitar certas coisas, pelo nosso próprio jeito de ser, né? Muito profundo. Outro fator importante, né, sobre as doenças é o meio ambiente, né, que é um fator que faz adoecer muito. O outro propósito é a conexão. Hoje segundo a neurociência deixa muito bem comprovado isso hoje. A neurociência está dentro disso, tá, Nelson? Da germânica. Tá. Entendeu? Quem estudou germânica, estudou o método CIB, também estudou neurociência, tá? Então, tudo baseado em pesquisa mesmo. A neurociência fala que uma das principais causas da doença hoje, do ser humano se adoecer, é a falta de conexão. Conexão com amigos, conexão com família, boas conexões, na verdade. Boas conexões. Entendi. Tem um hobby, né? Então, lá na clínica, por exemplo, esse tempo que eu trato o paciente, a gente faz uma roda da vida. Então, a gente coloca são 12 itens para a própria pessoa se autoanalisar. Então, está lá hobby, espiritualidade, religião, Deus, conexão com amigo, com família, com esposa, com marido. E ela vai dando notas, de 0 a 10. E ali você vê que a pessoa bate certinho. A pessoa que está doente tem essa roda da vida bem desorganizada, bem baixa, né? A pessoa não se conecta com ninguém mais. E hoje o mundo está assim, né? Você vê, a gente conecta muito com o celular, com tecnologia, mas, né, É verdade. o contato físico ali, né? Aí você vê a família sentada na mesa. Exatamente. E nenhum conversando com ele. Às vezes até manda mensagem de um para o outro, né? Exatamente. Olha, você viu isso aqui, mas ali de frente. Eu vejo muito isso, às vezes, nas empresas também. A gente manda uma mensagem para o colega da frente, mas não fala com ele. Ou manda um áudio, ele escuta o áudio da gente, mas ele acaba não perguntando. Né? Pergunta ali no WhatsApp, mas diretamente, onde fica uma resposta mais rápida, mais definida, e onde você pode ser mais assertivo, acaba não acontecendo. Isso é agravante, porque você vê cada vez, né? Você vê pessoas vão jantar ali, um conversando com o outro pelo celular, não tem conexão mais, né? Conexão com filhos, com pais e filhos, também você vê o tanto de crianças com sintomas hoje que não existia tanto antigamente, né? TDAH, ansiedade,
Por quê? Falta essa conexão com o mundo, né? Com o mundo. Agora, mudando de Passo para Ganso, né? Fala para mim como está sendo a sua experiência como diretor aqui da Associação Comercial. Opa, vamos lá. Bom, primeiro foi uma surpresa, né? Você me convidou lá na clínica até, né? Fiquei assim, na hora de aceitar, pensei bastante para aceitar, porque é um cargo importante. Acho que a gente tem que... Tudo que vem para a gente tem que agradecer, gratidão, e também ter uma responsabilidade de... né? Então, eu pensei muito nessa questão de assumir e dar conta, né? E foi uma alegria, foi assim, uma coisa que eu não esperava. Porque eu não sou... Tá certo que eu sou empresário uma clínica, mas não sou uma empresa, não sou uma... Não sei se eu digo que é um comércio que eu tenho, né? Até acho que aqui da direção eu sou, acho que, o único da área da saúde. Isso, é o representante da área da saúde. Você é o nosso representante da área da saúde dentro da diretoria da Associação Comercial. Então, assim, para mim foi uma coisa muito... Fiquei muito honrado com isso. De não ser um empresário, de ser um da saúde, mas de ser convidado. E estou à disposição para o que deve estou aqui. Sei que que é novo, tem que aprender muita coisa, mas eu estou à disposição para isso. É interessante que a nossa equipe, a gente tentou formar com representantes de todas as áreas mesmo, porque assim a voz de todos vem para dentro. Porque a experiência que você tem no consultório, a experiência com médicos, a experiência com a área da saúde, contribui com as atividades que a gente vai criar aqui. Então, desde já, e lembrando, né, agradecer a sua participação e vamos em frente no dia a dia que a gente está fazendo aí algumas alterações, algumas mudanças, e espero que o povo esteja gostando, né? E tá assim, a gente na clínica percebe, na clínica a gente nunca fez campanha, né? Você tem uma ideia que hoje não, é campanha das mães, campanha dos namorados. A gente nunca teve nunca, não por ser diretor hoje, mas nunca fomos vistos, né? Então isso é muito importante, chegar lá, colocar, os pacientes não estão acostumados de ver isso em consultório, né? Campanha, né? Então assim, foi uma coisa até nova para os pacientes, né? Foi bem legal. E olha, você que é associado, que tem consultório, pode vir aqui na associação, pode participar das campanhas, clínicas veterinárias, clínicas médicas, todos associados podem ter as campanhas nossas. E as campanhas, para que elas servem? É para lembrar, é um afago que nós fazemos para o nosso cliente. É uma forma de transferir um pouco do que ele nos traz para ele de volta. Então, é uma forma de a gente ser colaborador, colaborar, e é festivo, é amizade, e é lembrar também, porque quando a gente preenche um cartão, alguma coisa, um cupom do Dia das Mães, Dia dos Pais, dos Namorados, a gente também está fazendo uma lembrança ao nosso namorado, ao nosso pai, à nossa mãe. E isso faz, eu penso, que entra muito na sua área, que cria uma conexão. Sim. A gente está ampliando as conexões. Então, quando mais empresas participam das campanhas, mais conexões nós fazemos naquele sentido. Então, isso para a gente é muito benéfico. E acreditamos que quanto mais empresas participarem, maior vai ser essa conexão. E como a vida é como é que se diz? É um caminho de energia, quanto mais energias positivas, melhor vai ser esse caminho. Com certeza. Você falou certo, é conexão. Tá sempre todo mundo conectado ali, para você ver a praça cheia de gente, né? Esses sábados que antecederam aí, muito legal. Bem, eu estive aqui, com o Thiago. O Thiago, eu gostaria que você deixasse uma dica, uma palavra para os nossos telespectadores e ouvintes, porque a gente nem sabe como que as pessoas estão acompanhando todo, né? Porque o podcast pode ser ouvido, pode ser assistido, né? E alguns também transcrevem. Então, deixa uma mensagem para esse povo todo para nós. Vamos lá. Bom, a mensagem que eu deixo, assim, como da área da saúde, para a gente se cuidar cada vez mais, e para você ter saúde, né, você tem que olhar para várias áreas da sua vida, né? Então não é só... Lembrando que quando você tem um sintoma, uma doença, o corpo já está te falando. Está te falando que algo está errado com você. Então cuidar, uma boa alimentação, atividade física, boas conexões com família, com amigos, boa noite de sono, tudo isso eu falo para vocês aqui e eu prego a minha clínica, o meu paciente, para que, se você tiver todo esse parâmetro, você com certeza vai ter aí uma vida mais ampla, com bastante saúde.
Obrigado, Tiago. Estive aqui com o Tiago Folador. Eu deixo aqui um abraço carinhoso para a Vânia, né? A Vânia Leonello, sua esposa, para que ela permaneça. Porque se você está bem assim, é porque a conexão com ela está muito bem, né? Sobre ela aqui, se eu posso falar um pouquinho só? Pode, claro. Está nessa jornada comigo aí todo esse tempo. Ela trabalha na clínica comigo, é minha, não falo secretária, é minha Sua parceira? parceira, minha sócia. Tá? Então a gente está junto isso desde que eu me formei, a gente está junto desde antes de se formar. Né? É porque 30 anos que você está junto 95, com ela. 95. 95. Então, É uma vida junto. Tudo que eu conquistei aí sou eu e ela, nós dois. É uma alma gêmea. Uma alma gêmea, com certeza. Que bacana, hein? Parabéns, viu? Parabéns. E um abraço para ela, né? Gente, esse foi mais um Assim Pode. Eu sou Nelson Deodoro, presidente da Associação Comercial, e te espero em breve no nossa nova produção. E olha, não esquece de fazer um likezinho aí, clicar no sininho para receber as informações de novos produtos. Abraços!